Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliane e hoje eu vim aqui comentar com vocês o capítulo 1089 de One Piece, intitulado O Incidente do Cerco. Bom, neste capítulo a gente vai acompanhar, na verdade, a reação do mundo, com relação aos incidentes que aconteceram ali em One Piece, Tanto com relação ao desaparecimento do Garp, como também com relação ao que o Luffy está fazendo ali na ilha de Igihide. Primeiro a gente tem ali um pedido de capa, em que uma vaca está levando uma xícara de leite quente para a Nami enquanto ela está desenhando cartas náuticas ali. E na verdade foi o Sanji que escreveu essa carta, convidando ela para ver as estrelas, E a Nami recusa isso. Lá no fundinho ali a gente vê o Sanji totalmente apaixonado, totalmente no modo gado dele, E depois a gente tem uma segunda capa em que a gente vê ali os vários personagens das histórias publicadas pela Jump e também alguns dos nossos Mugiwaras. Então a gente vê ali o Luffy, o Zoro, o Sanji e o Chopper. Então a gente começa esse capítulo ali na Vila Fuchsia, no East Blue, em que os cidadãos estão recebendo a notícia do desaparecimento do Garp ali na Ilha dos Piratas. Eles estão um pouco temerosos ali, com medo dele ter perdido a vida. E o prefeito ali já dá uma acalmada, dizendo que Garp é um homem lendário, Então não há motivo para se preocupar. A Makino concorda com o prefeito, Diz que ele provavelmente está certo, mas ainda assim ela continua um pouco preocupada ali com o Garp. O filho da Makino, ele acaba rindo ali do jornal, porque na verdade ele vê uma foto do Luffy. E a Makino diz ali que recentemente o rosto do Luffy se tornou familiar para o filho dela. E ela até constata ali que o filho dela gosta bastante do Luffy, Ainda nessa ilha a gente vê a Dadan com os olhos lacrimejados com as notícias que estão sendo lidas ali sobre o Garp e o Luffy. E ela até mesmo questiona o que diabos os dois estão fazendo, por conta de suas ações que estão reverberando ali pelo mundo. Provavelmente nesse jornal a gente tem a notícia que o Morgans deu ali meio deturpada, de que o Luffy do Chapéu de Palha acabou tomando Igihide para ele. E também a notícia do desaparecimento do Garp após ter resgatado o Kobe da Ilha dos Piratas de Hashinosu. E aí a gente tem uma passagem ali por várias partes do mundo, pois um terremoto e vários desastres naturais ali estão acontecendo no mundo inteiro. Então primeiro a gente vê ali no East Blue a cidade de Logtown sofrendo por conta do terremoto, e depois temos uma ilha no South Blue sofrendo por conta de um tsunami. Também temos ilhas no West Blue e no North Blue sofrendo por conta desse terremoto. E esse terremoto também reverberou ali na Grand Line. Então vemos ali no início da Grand Line Alabum o prefeito de Water 7, o Momonosuke ali em Wano, alguns marinheiros ali em uma certa ilha, prisioneiros de Imperdão, até mesmo os Tenryubitos estão sentindo a força desse terremoto. Enquanto a gente está vendo esse terremoto reverberando pelo mundo inteiro, a gente vê que o narrador está contando a história ali, Então ele diz que nenhum terremoto registrado na história se compara com o que foi sentido naquele dia. Esse terremoto causou uma destruição incalculável em todo o mundo. O epicentro não pôde ser determinado, então a importância desse evento geológico foi ignorada. Sem o conhecimento das pessoas, um reino conhecido como Lulúzia foi apagado do mapa somente 6 dias antes. E aí, então a gente vemos Insama ouvindo uma mensagem, pelo Dendemushi, de algumas pessoas que estão ali
situados ao redor de onde ficava o reino de Lulúzia. Provavelmente essas pessoas são agentes do governo mundial. Eles então dizem que não há sinais do volume de terra do país. Ao invés disso, um imenso buraco está em seu lugar, com uma cachoeira circular no meio do oceano. Ele ainda diz que chegar mais perto é impossível. Sobre esse momento, a gente percebe que esse buraco ele parece muito com uma certa ilha que a gente já conheceu há muito tempo, com aquele buraco ali presente em Enies Lobby. Então, são muito semelhantes esses dois buracos, o que a gente conclui que provavelmente também havia uma ilha ali antes de Enies Lobby ser formada, antes de existir esse buraco, e que essa ilha foi apagada do governo mundial. E eu acho que existem duas hipóteses para qual ilha existia ali. A primeira hipótese é um pouquinho mais recente, seria God Valley. A gente sabe que essa ilha foi afundada, a gente sabe que essa ilha foi destruída ali na batalha entre os marinheiros, entre Garp e Gold Roger contra os piratas ali de Rocks de Chebec, A gente sabe disso, mas indo mais atrás ainda, outra hipótese de qual ilha, de qual reino existia ali em Enies Lobby, provavelmente pode ser que existia ali o reino antigo, aquele reino perdido ali que não se pode falar nada sobre, pois senão você vai acabar sendo morto, Mas qual que poderia ser essa arma que teria destruído o reino que ficava ali em Enies Lobby? A gente sabe que a arma que destruiu Lulúzia foi a Mother Flame, criada pelo Dr. Vegapunk. Mas essa provavelmente foi a primeira arma desse nível meio nuclear ali que ele criou. Ou seja, antes da Mother Flame não existia uma arma, ou a gente não conhecia uma arma tão potente assim, a não ser as armas ancestrais, Então pode ser que a arma que destruiu o reino que ficava ali em Enies Lobby seja na verdade Uranus. E que talvez a Mother Flame tenha esse efeito parecido ali, ou praticamente igual ao da Uranus, dessa arma ancestral, porque talvez o Vegapunk, ao estudar bastante sobre o reino antigo, talvez ele tenha conseguido ali, aprendido um pouco sobre essa arma ancestral e replicado ela na Mother Flame, Ele fez, então, uma arma bem semelhante, e talvez os detalhes de diferença seja o fato de que talvez não fique de dia ali nesse buraco, nessa região que foi feita ali com a destruição do reino de Lulúzia, Então essa é a minha teoria para esse episódio, E o narrador conta que os terremotos resultantes ali da destruição do reino de Lulúzia aumentaram o nível do mar em aproximadamente 1 metro. Ao redor do mundo, muitos litorais e ilhas desapareceram. E aí a gente vê também as pessoas ali no reino de Kamabaka reclamando sobre o aumento do nível do mar, sobre o fato de que agora eles não podem mais correr na praia, Vemos também algumas pessoas deixando uma ilha ali, pois ela foi inundada completamente, então ela está inabitada, E finalizando essa parte, vemos uns personagens ali na Vila Fuchsia dizendo que nem é maré alta ainda, E que provavelmente dá para pescar muitos peixes, por conta desse nível de água que aumentou, Mas teve uma pessoa ali que disse que entrar no mar agora é suicídio, não dá para estar navegando, não dá para você estar no meio do mar nesse momento, E aí a gente vai para a segunda parte desse capítulo, que é ali em Ighit. Vemos que os navios da marinha estão cercando a Ilha do Futuro. O narrador ele continua contando ali, que uma poderosa força militar que supera até mesmo o Buster Call foi convocada e está ao redor da ilha.
A frota é composta por mais de 100 navios de tamanhos e classes diferentes. Há 20 navios de batalhas entre eles e um total de 30.000 marinheiros. Liderando essa quantidade absurda de forças estão 9 vice-almirantes do quartel-general da Marinha e o almirante Kizaru. Um dos monstros marinhos é destruído pelo Kizaru e vemos Sentomaru conversando com o Kizaru pelo Dendemushi. O Sentomaru reclama com o Kizaru, dizendo que não era para eles terem atacado a Sea Beast Weapons. O Kizaru apenas replica dizendo que foram as armas que atacaram primeiro. E a gente vê ali o Kizaru, comendo o lamenzinho dele, bem tranquilo, bem na paz ali. E ele diz que está sem palavras, Ele está com aquele humor, aquele tom de ironia ali, meio que tipo despreocupado, sabe? Perguntando de uma forma despreocupada, do jeito que o Kizaru sempre faz, Então ele diz que está sem palavras, e que isso é muito esquisito. E ele pergunta se o Sentomaru não vai desistir mesmo e ir até os navios, até a marinha, meio que se juntar com a marinha ali nessa batalha, O Sentomaru apenas diz que se o Kizaru fizer isso novamente, eles vão revidar, Se eles atacarem de novo os monstros marinhos que estão ali. E o Kizaru, no jeito dele, na vibe dele ali, diz que estou muito assustado com essa ameaça, E aí a gente descobre que o Vegapunk, ele conseguiu criar os lasers do Pacifistas, estudando as habilidades do Kizaru, Lembrando que ele tem a habilidade ali meio que da velocidade da luz, Eles disparam os raios ali meio bem rápidos, E aí a gente vê um mini flashback ali, em que estão o Vegapunk, o Kizaru e o Sentomaru, provavelmente nessa época em que o Vegapunk estudou ali as habilidades do Kizaru. Então a gente percebe que o Kizaru e o Sentomaru tem um pouquinho de laço ali, deve ter um tipo de amizade ali entre os dois. E o Sentomaru diz que ele nunca pensou que seria o Kizaru quem iria até aquela ilha ali e dar um fim no Dr. Vegapunk, E o Kizaru apenas responde, dizendo que ele não pode acobertá-los, o Vegapunk e o pessoal que está na ilha ali, se eles fazem pesquisas sobre o século perdido. E ele ainda diz que é apenas uma engrenagem na máquina. Então ele sabe que ele é apenas uma pecinha ali dentro do governo mundial, dentro desse sistema ali que está predominando no mundo de One Piece. Acho que ele só aceitou, não sei se ele se importa com isso ou não, ele só está fazendo o trabalho dele, O Kizaru ainda diz que essa luta não é benéfica para eles, pois quanto mais ele destrói, mais desfavorável é para eles, Cada coisa que eles acabam destruindo ali é uma perda enorme no avanço da ciência, uma perda enorme nessa questão tecnológica e científica ali. Ele ainda comenta que parece que o Rob Lute acabou falhando na execução do assassinato do Dr. Vegapunk. E o Sentomaru, ele confirma isso e ainda diz que foi graças aos piratas do Chapéu de Palha que estão ali. Em um desses navios da marinha, como todo mundo sabe, está o Gorosei São Jair Garcia Saturni. Ele manda os marinheiros garantir que ninguém saiba que ele está ali. E ele lê o jornal, a notícia de que o Luffy do Chapéu de Palha acabou invadindo Iggy e fazendo o Dr. Vegapunk de refém. Ele diz que esse artigo está muito bom, que foi uma cortesia ali do Morgans. E como eu disse, alguns reviews passados, essa atitude do Morgans para mim foi uma sacada inteligentíssima, porque ele está mantendo a Vivi e o Apu escondidos. Então, fazendo uma notícia ali que esteja de acordo com o que o governo mundial quer, ele acaba desviando a atenção do governo mundial que poderia cair sobre ele para
outros elementos, né, para outros fatores, como Ygritte, os revolucionários e outras situações ali que está acontecendo ao redor do mundo. Ele pergunta qual que é a situação atual e um dos vice-almirantes diz que ainda não há um relatório da CIP0 e que o Sentomaru ainda está de guarda. E aí então a gente tem uma recapitulação de quem está presente ali em Ygritte. Então quem está ali são os 7 Vegapunks, incluindo o Stella principal, os 4 serafins que protegem os Vegapunks, a tripulação de um Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha, com 10 integrantes, e a unidade avançada que foi enviada, liderada por 3 membros da CIP0, Lute, Kako e Stussy. Parece também que os soldados restantes da Cyberpol foram capturados por 3 pacifistas Mark III, liderados por Sentomaru. O vice-almirante ainda diz que como a barreira do Frontier Dome está em 100%, é impossível sair ou entrar. Um dia já se passou e é incerto saber o que aconteceu lá dentro, né? O Gorosei pergunta onde estão os empregados e pesquisadores que estavam na ilha. E o vice-almirante responde que eles escaparam da ilha no dia anterior e que a localização deles já foi rastreada. O Gorosei pondera a possibilidade de alguém dessas pessoas que escaparam saber de alguma coisa. Então, ele ordena que esse navio seja afundado. O vice-almirante diz que a pirata Bonnie, a devoradora, também foi vista dentro da ilha. O Gorosei diz que eles não têm mais utilidade para ela, que eles podem ignorá-la, pois ela é apenas uma criança. Os marinheiros que estão ali nos navios ao redor de Ygritte, eles detectaram uma transmissão vindo da ilha, e a gente vê que a York está ligando para os Goroseis que estão lá em Marie-Geoise, né? A York questiona os Goroseis, né, perguntando por que ela também vai ser morta, mesmo sendo ela a pessoa que contou sobre a traição do Stella principal. E aí os Goroseis apenas respondem: você é um Vegapunk também, não tem como mudar isso. Então meio que confirmando a minha teoria também de alguns reviews passados de que provavelmente mesmo ela ajudando o governo mundial, ela também seria morta, né? Porque ela também consegue se conectar com os outros Vegapunks, né? Através do Punk Records, né? Se os Vegapunks sabem sobre o século perdido, ela também tinha a hipótese de saber. Ela também representa um perigo para o governo mundial, né? Então ela meio que queria se tornar uma Tenryubito, mas também era uma ameaça, então era óbvio que ela também seria colocada ali como alvo do governo mundial. Mas a York também refuta ali essa resposta dos Goroseis, que se ela estivesse interessada no século perdido, ela não teria entrado em contato com eles. O Gorosei ali, que parece o Gandhi, que parece um Dalai Lama ali, fala que ela fez bem em sobreviver, pergunta sobre a CIP0 e sobre o que aconteceu com os piratas dos chapéus de palha. A York apenas responde que, já que é ela que está ligando, ela vai deixar os Goroseis tentarem adivinhar o que aconteceu com a CIP0 e com os chapéus de palha. Ela ainda questiona eles, dizendo se eles percebem que é ela quem tem o comando dos serafins, e que o fato de ela ter conseguido sobreviver durante a noite não deveria ser uma surpresa. Então, por ela ser uma traidora e ela estar ligando para os Goroseis, né, tá todo mundo ali acreditando fielmente que ela ganhou do Chapéu de Palha, que ela ganhou da CIP0, que ela ganhou dos Vegapunks, ela sobreviveu e o resto ali acabou perdendo, acabou sendo derrotado ali, e que ela está pleníssima ali, sabe? Que ela, a vitória foi dela, a vitória foi dos Goroseis, do governo mundial.
Todo mundo tá acreditando nisso. Ela ainda fica brava pelo fato deles terem cercado a ilha com uma frota e questiona se eles querem declarar uma guerra contra ela. E os Goroseis ainda dizem que mudaram de ideia sobre a decisão de matá-la também, né? Pois eles precisam de mais Mother Flames. E pergunta se ela seria capaz de replicar essa arma. A York percebe que eles querem algo dela, né? E fala que bom que ela que fez o envio dessa arma, né? Então descobrimos que York é quem enviou a Mother Flame para os Goroseis. Mano, imagina o dano que o mundo vai sofrer se existir mais armas como a Mother Flame. Provavelmente esses Goroseis eles querem no mínimo mais 7 Mother Flame para poder afundar as 7 nações ali que se revoltaram contra eles, né? Que se uniram ao exército revolucionário. Então, eles continuam a conversa sobre a Mother Flame. Um dos Goroseis até mesmo diz que a arma está sendo desejada, né? A York até mesmo pergunta por quem, né? Mas ela diz que de qualquer forma a central elétrica para a construção dessa arma está ali em Ygritte. A York então pede para que os Goroseis prometam que eles não vão atingir nem ela, nem o seu amado laboratório. E eles falam ok, entendido. Ela também pede para que eles façam dela uma Tenryubito e eles dizem que podem providenciar isso. O negócio está feito entre a York e os Goroseis. Mas aí ela diz, né, que há apenas uma coisa que eles precisam fazer primeiro. A York então pede para que eles a salvem, pois ela será morta pelo Luffy do Chapéu de Palha. E isso foi uma surpresa para geral, tanto para os Goroseis como também para o Kizaru. E a gente vê ali em um painel grandão, né, que o Zoro está ameaçando ela com a espada, né, e o Usopp está segurando o Dendemushi para que ela converse com os Goroseis. Nesse mesmo painel, a gente também vê o Jinbe, o Luffy que não tá entendendo coisa nenhuma, mas que está aprovando ali o plano, a Nami, o Sanji, o Brook, o Frank, o Chopper. E aí também a gente vê o Vegapunk, o Stella principal, e também vemos Rob Lute e a Bonnie ali. Mas é possível perceber também que não estão ali os outros 5 Vegapunks, a Robin, o Kako e a Stussy. E também os Serafins não estão ali. O que eu imagino é que talvez eles estejam em outra parte do Frontier Dome e talvez seja uma parte do plano ali separar os personagens. Talvez eles até estejam tentando mexer ali nos Serafins, talvez alterar o chip de ordem ali dos Serafins para que os Vegapunks, tirando a York, possam ter total domínio sobre essas máquinas, essas armas que são bem potentes, né? Então, gente, esse foi o capítulo dessa semana. A gente não sabe como que chegou a esse ponto, né? Porque a última vez que a gente viu os Mugiwaras, viu Ygritte, metade deles estava lutando contra Serafins, a outra metade estava petrificada, ou então sem possibilidade de lutar. Tipo, tava todo mundo meio rendido ali pela York, pelos Serafins, meio sendo atrapalhados ali. Então a gente não sabe como foi que chegou a esse nível, né, de eles terem conseguido vencer a York. E provavelmente nos próximos capítulos a gente tenha o flashback de como tudo chegou a esse ponto. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele e compartilhem ele com seus amigos. Já quero avisar também que o meu canal não é apenas sobre One Piece. Também falo sobre livros, séries, filmes e muito mais, né? Então fiquem à vontade aí para conferir outros conteúdos do meu canal. Então é isso, gente. Até a próxima e até mais.